Glória a Deus. Glória a Deus, porque podemos estar aqui em sua casa, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Paz, Senhor, aos irmãos aqui do Facebook. 33 pessoas nos acompanhando aqui nessa noite. Eu percebi que chegaram algumas pessoas após o início do nosso culto. E talvez você esteja estranhando porque algumas pessoas não estão aqui. Eu estava falando, explicando para os irmãos que estavam aqui antes. Os nossos pastores não estão bem de saúde. O meu pai e a minha mãe, por recomendação médica, foi pedido para que eles ficassem em casa, se resguardando. O pastor Max também está se recuperando, a irmã Cilei. Eu acabei de ver aqui, a irmã Cilei também falou que a esposa do pastor Oliveira também não está muito bem. Estamos orando também por eles. E a gente recebeu a notícia nessa tarde que o pastor Miranda está internado na Santa Casa com Covid. Então é por isso que hoje você percebe a ausência de algumas pessoas. E eu peço a oração da igreja em favor da nossa liderança, em favor dos nossos pastores. Eles estão aqui acompanhando pelo Facebook, mandando um abraço para a igreja, mandando um beijo e dizendo que em breve estará aqui conosco também, continuando a obra que o Senhor nos confiou. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem, então. O título que eu posso dar para essa mensagem é Encarando os meus erros de frente. Amém? Encarando os meus erros de frente. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 14, amém? Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio eu faço. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Agora, o outro capítulo, os 4 primeiros versículos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne,
Deus o fez, aleluia, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Me escondo agora atrás da tua cruz para que a tua palavra seja manifestada. Me escondo atrás da tua cruz para que não saia nada de mim, mas que venha do teu Espírito Santo para falar com o teu povo nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, usa a minha vida. Trabalha nessa noite comigo, Espírito Santo, para que o Senhor tenha liberdade em cada coração. Que essa mesma palavra trate com pessoas diferentes, de histórias diferentes. Eu não tenho essa capacidade. Por mais que eu tenha me preparado, eu sei que é o teu Espírito Santo que vai fazer a tua obra nessa noite em cada coração, Deus. Em nome de Jesus, a nossa oração. Nele, agradecidos, oramos. Amém. Existem pessoas que mentem por esporte. Você conhece pessoas assim? Existem pessoas que mentem pelo simples prazer de mentir. Eu não sei se você já viu um filme brasileiro chamado VIP. Existe um homem no Brasil que ele ficou famoso por ser o maior mentiroso do país. Ele tem esse nome. Se você digitar no Google, o maior mentiroso do país, vai aparecer a história desse cara. É um homem que enganou vários programas de TV. Ele enganava todo mundo. Ele se passou como dono da Gol, por exemplo, a Linhas Aéreas, com aquele repórter famoso, o Amarillo Júnior. Ele entrevistou como se o cara fosse o dono da Gol. E ele enganou todo mundo que estava ali na festa, todo mundo acreditou que ele era o dono da Gol. Além disso, ele já se passou por guitarrista daquela banda Engenheiros do Havaí, ele já se passou por líder de rebelião do PCC, ou seja, é um cara, o prazer dele era mentir, o prazer dele era inventar história. Você com certeza já ouviu alguém assim, histórias que você ouve e você fala, que não bate, não cabe, sabe? Alguma história você já ouviu e falou, será? Será que isso é verdade mesmo? Eu conheci um menino na escola que ele contava as histórias mais mirabolantes possíveis. Ele já inventou doença, já inventou não sei o quê. Mas a mais chocante que eu já ouvi foi uma amiga da Dani do colégio. Ela tinha um grupo de amigas na escola, Dani, e teve um dia que uma das amigas simplesmente virou para o grupinho e falou, minha mãe morreu, gente. Aí as meninas logo ficaram todas comovidas, né? Todo mundo ficou super comovido com a situação da menina. Imagina, a Dani devia ter uns 14, 15 anos, e você perder a mãe com 14, 15 anos deve ser uma barra muito, muito complicada. Só que depois de algum tempo, a mãe da menina apareceu na escola. Ou seja, a que ponto chegou a pessoa? Inventou que a mãe morreu, não sei, talvez para ficar mais amiga, não sei. A pessoa inventou uma história para ser aceita, não sei. Para sentir pena dela, não sei. Eu não sei se você sabia, mas isso é uma doença. Se você pesquisar no Google depois, tem um nome para isso. É uma doença que chama mitomania. Mitomania. É a pessoa que é compulsiva em mentir. Ou também tem outro nome, pseudo-fantasia. Ou ainda, um mentir patológico. O que é isso? É um transtorno psicológico causado, caracterizado por contar mentiras compulsivamente. E mesmo que isso não traga algum benefício para você. Sem benefícios e geralmente restrito a assuntos específicos, como família, amigos. A pessoa acha que contando uma mentira, ela
vai ser mais bem vista socialmente. Pessoas que não têm tanto dinheiro, mas querem passar que vivem uma situação boa. Tem esse tipo de pessoa. As pessoas querem ser aceitas e elas começam a inventar, então, algumas mentiras. Pode ser uma mentira até que não lhe traga benefícios, ela apenas mente. Já virou rotina para ela. Ela apenas mente. Em casos considerados mais graves, podem incluir uma enorme diversidade de assuntos e a própria pessoa tem dificuldade em lembrar o que é verdade e o que é mentira. Então, a gente pode dizer que para o mentiroso, ser um bom mentiroso, ele tem que ter uma memória boa. Porque você já viu também alguém que se enrolou com a história. Contou uma coisa, depois você sabe que não era aquilo, tal. O mitomaníaco, ele pode estar parcialmente ciente de estar contando mentiras, ou às vezes ele mente para ele mesmo. Mas há sinais de compulsão. O mitomaníaco nem sempre é uma pessoa má, nem sempre é uma pessoa maldosa, maquiavélica, ela quer o mal dos outros. Não, eu estou falando de mentira como doença, tá? Nem sempre esse cara do mal. Mas isso é algo psicológico, é algo real, que existe. Por exemplo, uma menina pode inventar uma história para as amigas, do tipo, o pai é muito violento com ela, o pai é um grosso com ela, por exemplo. E ela pode começar a inventar para as coleguinhas da escola dela, que a sua relação com o pai é boa, que a sua relação com o pai é divertida, que a sua relação com o pai ela é maravilhosa, contando sobre passeios, conversas que nunca existiram, podendo assim a mitomania funcionar como um alívio da dor psicológica que aquela menina passa. Consegue entender? É uma mentira para esconder uma situação que ela vive, na esperança daquela mentira ser verdade. Existem pessoas assim, que contam uma mentira, contam algo que vive, simplesmente porque querem acreditar que aquilo que elas estão contando é verdade. É importante diferenciar também a mitomania de falsas memórias, pois mesmo indivíduos saudáveis costumam distorcer as suas ideias e ter lembranças muito diferentes até mesmo de um mesmo evento. Mas seja como for, a mentira para você mesmo ou para outras pessoas é um dano muito grande. É um dano muitas vezes irreparável, ou com um reparo de alto custo social. É difícil você voltar a confiar numa pessoa que mente para você. É difícil você depois voltar a querer ouvir essa pessoa. Porque nada que aquela pessoa fala é real. Você já fica com um pé atrás. Então, em muitos casos, pode ser um alto reparo, um custo social, psíquico, emocional. Mentir não compensa. Vamos ser bem claros? Mentir não compensa. Mentir não vale a pena. Por mais, eu estou escondendo só. Não, mentir não compensa, não vale a pena. A verdade sempre compensa mais. Por mais que seja dolorosa, por mais que vai doer, a verdade sempre compensa. E detalhe, a verdade sempre vai aparecer, uma hora ou outra. E hoje eu quero analisar com você esse texto que a gente acabou de ler. Esse texto é um texto muito emblemático. O apóstolo Paulo, ele escancara a sua fraqueza de um jeito muito bonito, podemos assim dizer. Ele não esconde. Ele não mente, ele não disfarça. Pensa, é o apóstolo Paulo. E ele fala aqui para a gente a sua luta para ser um cristão íntegro na presença de Deus. Eu gosto muito do livro de Romanos, porque Paulo ele joga limpo com a gente. Se você já parou para ler Romanos, é um livro que a gente se conecta ali com Paulo. Parece que Paulo está falando da nossa realidade hoje.
Paulo está falando dos gentios, Paulo está falando dos judeus. Eles falam que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, mas eles estão lá tudo fazendo. Que lei é essa? Que história é essa? E ele diz, eu sou fraco. O bem que eu estou querendo fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer é o que está acontecendo. Eu entendo com a cabeça a lei de Deus. Eu recebo, eu respeito, eu quero. Mas na prática não é isso que eu estou vivendo. Você consegue se encaixar como Paulo aqui? Você consegue não mentir para você mesmo e dizer... Eu tenho traços disso também, Paulo. Isso que você escreveu aí acontece mesmo. Você pode ser sincero com você e dizer isso nessa noite? O texto tem cenas muito fortes, como por exemplo o verso 18. Eu não consigo fazer o bem. O verso 19 fala, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. O 17, o pecado que habita em mim, o pecado que mora dentro de mim. O 15, eu faço aquilo que eu não aprovo. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. O 25, com entendimento eu sirvo a Deus, mas com a minha carne eu sirvo o pecado. Veja que verdade Paulo está falando aqui para a gente. Veja como Paulo está jogando limpo. Veja que rasgar de coração é esse texto de Romanos 7. E talvez essa seja a realidade de mais pessoas. Talvez seja exatamente essa situação de alguém que agora nesse momento está ouvindo essa pregação nessa noite. Eu entendo a lei, eu sei que eu preciso fazer isso, eu sei que é bom, mas eu não consigo. E se esse é o seu caso, se ajeita aí agora, porque hoje Deus quer tratar a respeito dessa tensão entre entender e fazer. Entre o que eu quero e o que eu vivo. Amém? Vamos junto, igreja? Aperta o cinto aí. 3 pontos. A gente costuma falar que o Evangelho é uma boa nova, não é verdade? Então, primeiro ponto. Se o Evangelho é uma notícia, então ele é uma possibilidade. Primeiro ponto, se o Evangelho é uma notícia, se o Evangelho é uma boa nova, então ele é uma possibilidade. Precisa ficar muito claro para mim e para você que a salvação ela é uma oferta de Deus. A Bíblia diz lá em Efésios 2:8 que pela graça somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. A Bíblia diz então que isso é um presente de Deus, é dado por nós. A salvação ela é uma oferta de Deus. Deus está ofertando, Deus está dando, Deus está de graça presenteando o homem com a salvação. E toda oferta pode ser rejeitada, é ou não é? Eu posso chegar aqui para você e oferecer uma bala. Você pode dizer sim ou não. Eu posso te oferecer um prato de comida que eu sei preparar muito bem. Eu gosto de fazer o churrasco. Eu posso fazer uma picanha lá em casa e trazer para você. Eu fiz, eu estou te dando, é de graça. Mas você aceita se você quiser. Então o primeiro ponto é, o Evangelho é uma notícia. E se ele é uma notícia, então ele é uma possibilidade. Ninguém é salvo sem querer ser salvo. Ninguém é salvo sem querer ser salvo. Ninguém entra no céu xingando. Ninguém entra no céu blasfemando. Ninguém entra no céu protestando contra Deus. Tipo, não, eu não quero entrar aqui. Me tira daqui, Deus. Me tira desse céu, por favor. Eu odeio Jesus, eu rejeito, eu não quero. Não, meu negócio não é esse aqui não. Ninguém vai chegar no céu assim. Aí Deus vai falar, não, você vai entrar sim. Não vai acontecer esse tipo de coisa. Não é assim. O céu é o lugar das pessoas que se arrependeram voluntariamente e se entregaram por vontade própria, oferecendo-se para ser moldados por Deus em vida, amém? É lugar daquelas pessoas que baixaram as armas. É lugar daquelas pessoas que jogaram os seus escudos no chão e na batalha perderam para Deus. E disseram, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Pessoas que se entregaram por vontade própria, oferecendo-se para ser moldados por Deus em vida. O céu é para esses.
Com isso eu estou dizendo que a transformação, a mudança de caráter, a conversão bíblica passa pelo gargalo da vontade do pecador. Você pode escolher ou não. Se você disser que não quer, meu amigo, a escolha é sua. Fique à vontade. Jesus é cavalheiro, Jesus está dizendo para nós: eis que estou à porta e bato. Se você quiser abrir, eu entro, ceio contigo. Porque é um dia eu que vou abrir a porta da minha casa para você. A obra da regeneração, então, passa pelo nosso gargalo, passa pela nossa vontade. Amém? Você já imaginou como deve ser difícil vestir um morto? O jeito que deve ter para vestir a pessoa? Imagina vestir uma pessoa que não quer ser vestida, uma criança. Uma criança que não quer ser vestida. É fácil? Mesmo que você seja mais forte que ela, é difícil. A pessoa vai ficar se debatendo, você não vai conseguir colocar. Deus ofereceu a sua graça a todos os homens. Agora precisamos saber se todos querem ser revestidos por essa graça. Querem ser vestidos por essa graça, alcançados por essa graça. Muita gente olha para a sua situação pessoal mais íntima e se reconhece sim como um pecador. Muita gente que está me ouvindo agora olha para a sua situação espiritual mais íntima e se reconhece como um pecador. É um vício que não consegue largar, é um palavreado que não consegue largar, é uma coisa que não consegue deixar de fazer, é uma mentira que não consegue deixar de contar, é um pecado moral que você não consegue abandonar, é um desvio de caráter em alguma área da sua vida, é uma opção sexual talvez mais forte que você não consegue se enxergar diferente. Aí você pergunta assim: Lucas, você está pregando aí para mim, eu estou nessa. Eu recebo Jesus, aceito a graça, mas em mim, dentro de mim, tem coisas que não combinam com a fé. Lucas, você está pregando para mim, mas ei, você não conhece os processos internos da minha alma. Você está falando a palavra aí para mim, mas você não sabe 1/10 da encrenca em que eu estou envolvido. Você não tem a mínima noção do que eu estou passando, Lucas. E eu te digo, é verdade. Você está certo, eu não sei mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quantas pessoas passaram por situações exatamente iguais às suas, iguais a que eu passo, ou até muitas vezes piores do que as nossas, as que a gente já passou, e foram transformadas pelo poder do Evangelho? Quantas pessoas? Quantos? Eu e a minha esposa, a gente acompanha alguns jovens há alguns anos. E são problemas de vários tipos que vocês podem imaginar. Vários. Mas eu já vi cada transformação. Eu acompanho um menino que é uma bênção. Mas durante muito tempo ele lutou com a sua sexualidade. Aconteceu ontem, eu nem cheguei a contar para a Dani isso ainda. Ela sabe. Já teve madrugada que eu tive que sair de casa para conversar com ele. Para falar com ele, porque você nunca sabe quando vem uma crise e tal. Mas esse menino venceu, glória a Deus por isso. Ele já namora há mais de 1 ano. E ontem ele falou comigo a primeira vez sobre casamento. É incrível quando você tem a possibilidade de ver a ação do Evangelho na vida de alguma pessoa. Eu acompanho esse menino há uns 5 anos. Eu lembro a primeira conversa que eu tive com ele na esquina da Esfirra. Ele me contando esse problema. Ontem ele chegou para mim e falou: a gente está pensando em casar. O Evangelho transforma. O Evangelho é esse poder que transforma. Quantas pessoas que você conhece já foram transformadas pelo poder do Evangelho? Você mesmo que está aqui, você que está me ouvindo, onde era para você estar agora? O que era para você estar fazendo agora? Mas a graça te infectou. A graça de Deus te alcançou. Quantos testemunhos você não tem para contar
Quantas bênçãos você não tem para contar? Quantas coisas você não tem para falar? Meu Deus, obrigado. Não era para eu estar aqui. Eu passo um dilema muito grande, porque muitas pessoas criticam porque, ele é o filho do pastor, ele é o neto do pastor, por isso ele está lá. E eu já tive a oportunidade de dizer isso algumas vezes. Se eu pudesse, eu não estaria aqui. Se fosse para eu escolher, eu sei quanto é difícil. Eu sei as renúncias que tem que fazer. Eu não estou aqui por causa do meu pai. Eu não estou aqui por causa do Deus do meu avô. Eu estou aqui por causa do Deus que me alcançou. Eu estou aqui por causa do Deus que me transformou. E você pode pensar, ele está lá, o pai não vem, então é o filho, o filhinho e tal. Não. Eu sei as coisas que ele tem que abrir mão. Eu sei às vezes que eu tenho que abdicar de passar tempo com a minha esposa, porque eu tenho que atender alguém, porque eu tenho que conversar com alguém. E meu irmão, se fosse da minha escolha, não era para eu estar aqui hoje, mas a graça me alcançou, transformou as minhas vontades, transformou os meus desejos, e eu tenho prazer de estar aqui, eu tenho prazer de falar de Deus, eu tenho prazer, e glória a Deus, porque eu nasci na família que eu nasci, mas não é por causa da família, não é por causa do nome que eu carrego, é por causa do Deus que eu sirvo. Pessoas que eram totalmente desacreditadas e hoje são uma bênção. E eu sei que eu falar é fácil. Então eu não conheço os processos que você enfrenta, mas a graça, a salvação, ela tem um presente para te dar. E o presente é, você não é um caso sem jeito. Nós não somos um caso sem jeito. Coloca isso na sua cabeça. Você não é um caso sem jeito. Mas Lucas, eu não consigo. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse... Não, você não é um caso sem jeito. A graça de Deus dá jeito na nossa natureza. Eu falei, não era para estar aqui hoje. Não era para eu estar casado. Não era. Não era para eu estar pensando em ter filho, não era. Mas a graça de Deus me alcançou, a graça de Deus deu jeito na minha natureza, nas minhas vontades, a graça de Deus dá jeito no nosso jeito de ser. Então entenda uma coisa, você não é um caso sem jeito, a sua família não é um caso sem jeito, o seu filho não é um caso sem jeito, a sua esposa não é um caso sem jeito, o seu marido não é um caso sem jeito, a pessoa mais dura que você conhece não é um caso sem jeito, porque essa é a boa nova, esse é o evangelho, capaz de mudar pessoas, capaz de transformar situações. O evangelho está dizendo para a gente o seguinte: eu sei que você nasceu e você viveu, e você vive, e você viveu até agora num antro de perdição. Eu não sei de onde você veio ou qual é a sua natureza, mas o evangelho está dizendo assim para a gente. O evangelho está dizendo o seguinte: você não precisa terminar assim, você não precisa terminar desse jeito, você não é um caso sem jeito. Esse é o sentido do evangelho. Esse é o sentido do evangelho. Essa é a boa nova de Deus, essa é a boa nova. O termo evangelho nós traduzimos por boas novas. E essa é uma boa tradução para essa palavra evangelho. Mas o fato é que ela carrega muito mais apenas que esse apelo. Eu não sei se você sabe, mas a palavra evangelho, ela pertencia ao primeiro século, à linguagem do imperador romano. O imperador romano, ele se entendia como o senhor do mundo. Ele era o redentor do império. Portanto, as mensagens que vinham do imperador, as cartas que vinham do imperador, eram chamadas de evangelho. Isso antes de Jesus. Tudo que vinha então do imperador chamava-se evangelho, independente do seu conteúdo ser alegre, agradável ou bom. O que vem do imperador, então, para o pessoal daquela época era, não importa o conteúdo, é uma mensagem redentora.
é uma mensagem curadora. E não apenas uma simples mensagem, mas uma mudança do mundo para o bem. Porque veio de quem? Veio do império. Quem manda? O império. Então, se veio do império, é uma coisa boa. E Jesus Cristo, os 4 autores do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, usam exatamente essa mesma palavra para definir a pregação de Jesus, aleluia. Eles usam essa mesma mensagem, essa mesma palavra para definir a mensagem de Jesus. Então, em um primeiro momento, alguns poderiam pensar então que ele está de alguma forma concorrendo com o imperador que enviava palavras de redenção para o seu reino através de cartas que eram chamadas Evangelho. Mas na verdade, ele não está concorrendo com o imperador, porque o que o imperador, que se fazia passar por Deus, pretendia através das mensagens, não funcionava. O que ele escrevia não funcionava. Mas isso acontece no Evangelho de Jesus. Isso acontece na palavra de Jesus. A palavra de Jesus é uma mensagem cheia de poder. É uma mensagem carregada com toda a autoridade divina. Não é um simples discurso, mas é uma realidade. A gente cantou, Jesus é o pão que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu. A profecia do maná se cumpre em Jesus. E nós que estávamos perdidos, temos a possibilidade de sermos achados por Deus e caminhar para a nossa terra prometida, porque Ele se deu, Ele se doou. Essa é a realidade do Evangelho. O Evangelho funciona. O aleijado anda. O cego enxerga. O triste, o abatido de coração muda. O Evangelho funciona. E funciona porque aconteceu com você. E você sabe muito bem disso. No vocábulo atual da teoria da linguagem, seria possível dizer: o Evangelho não é apenas algo informativo, mas algo performativo. Não é uma simples comunicação, mas o Evangelho é uma ação de fato. Aquilo que o imperador queria com o seu Evangelho, aquilo que o imperador pretendia com o seu Evangelho, entre aspas, acontece quando Jesus fala. A palavra de Jesus é uma palavra investida de poder, é uma palavra investida de autoridade. Na palavra aparece a palavra ação. No Evangelho de Jesus não fica só na conversa, acontece a ação. Aqui no Evangelho acontece o que o imperador afirmava, mas não realizava. Ele dizia: eu quero dar alegria para vocês. E o que ele dava como alegria para o povo? Circo. E Jesus está dizendo: eu dou paz para vocês. Eu transformo a sua vida. Eu transformo o seu caráter. Eu transformo a sua realidade. Não. A paz que eu ofereço não é uma paz de Roma. A alegria que eu ofereço não é uma alegria de um circo, não. Não é a paz da folga, não é a paz do feriado, não. Porque aqui entre o verdadeiro Senhor da terra, o verdadeiro Senhor da humanidade, o Evangelho de Jesus é uma força eficaz que entra no mundo para curar, restaurar e transformar vidas, literalmente. É esse Evangelho que nós cremos, é esse Evangelho que nós falamos, é esse Evangelho que nós pregamos. Não são os imperadores, não são os políticos que podem salvar o mundo, mas Deus. E aqui aparece a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é apenas palavra, é uma palavra-ação. Ela de fato acontece. Aqui de fato entra o verdadeiro Senhor do mundo. Meu irmão, se você puder, saia dessa pregação entendendo uma coisa. Talvez você, como o apóstolo Paulo, tenha coisas dentro de você que você ainda não consegue mudar. Eu tenho. Talvez, como o apóstolo Paulo se abriu, tem coisas que você precisa rasgar também o seu coração, que você ainda não conseguiu. Você tenta. Tem dias que você consegue. Às vezes não consegue. Mas na maior parte do tempo, você não consegue ser como você queria que fosse.
Você consegue, às vezes, ficar 1, 2 dias, 3 dias. Mas você não consegue, muitas vezes, como você entende que tem que ser. Talvez você ainda nem conseguiu chegar lá ainda. Mas saiba de uma coisa nessa noite, saia sabendo disso. Você não é um caso sem jeito. Jesus Cristo morreu para dar jeito em você. Jesus Cristo morreu para dar jeito em mim. Jesus Cristo morreu para dar jeito em nós. Jesus Cristo morreu para nos salvar de nós mesmos. Pense no seu pior desvio. Pense no seu maior erro. Pense no seu maior pecado. A coisa que você mais tem vergonha. E saiba, através do Evangelho de Deus, Ele pode sim mudar a sua vida completamente. Ele pode mudar sim a história da sua vida. Eu não sei quem conhece aqui o Nelson Ned. Ele foi um grande cantor e compositor brasileiro, morreu em 2014. Ele tinha uma doença chamada displasia epifisária. Essa doença fez ele ter apenas 90 centímetros de altura durante a sua fase adulta. Ele cantou várias músicas românticas, com, por exemplo, Júlio Iglesias. E esse homem se converteu ao Evangelho. E ele escreveu uma música muito bonita sobre o seu testemunho de vida. Olha o que diz a letra da música. A música é: minha vida agora é outra. Abre parênteses. Quem me vê assim orando e lendo a Bíblia não pode entender o que me aconteceu. Fui um bêbado arrogante, agressivo e vaidoso. O meu maior inimigo era eu. Quantas vezes fiz chorar a minha família? Talvez esse seja o seu caso. Meus vizinhos, quantos eu escandalizei? Mas existe um carpinteiro que endireita o que está torto. Foi em suas mãos que eu me endireitei. Minha vida agora é outra. Hoje eu vivo com Jesus. Sou guiado pelo brilho da sua luz. Minha vida agora é outra. Com Jesus vivo contente. Jesus mudou tudo para melhor completamente. Eu vivia louco pelas madrugadas, mais perdido que cachorro em procissão. Eu achava que era o rei da cocada preta, mas eu era um escravo do capeta. Só depois que eu quebrei bastante a cara por haver colhido tudo que eu plantei. Só depois de eu ter chorado como eu fiz outros chorarem, foi aí que os meus joelhos eu dobrei. Minha vida agora é outra. Hoje eu vivo com Jesus, sou guiado pelo brilho da sua luz. Minha vida agora é outra. Com Jesus contente, mudou tudo para melhor completamente. Aleluia. Você não é um caso sem jeito. A sua família não é um caso sem jeito. Se outros piores do que você mudaram através do Evangelho, então você pode mudar também. Se outros casos piores do que o seu acharam um jeito em Jesus, você pode achar jeito em Jesus também. Se situações mais perdidas do que a sua, mais distantes do que a sua, maiores, mais profundas do que a sua, foram alteradas pelo Evangelho, você também pode. Você não é um caso perdido, não. E a graça de Deus é manifestada oferecendo a pecadores como você, como eu, como nós. O Evangelho é uma notícia, então ele é uma possibilidade. Você pode ser diferente, você pode viver diferente, a sua família pode viver diferente. Segundo ponto, encare a sua situação com honestidade. Encare a sua situação com honestidade. Encare a sua situação com uma honestidade brutal. Seja brutalmente honesto com você mesmo. Do que eu estou falando? Paulo foi o quê? Paulo ele foi brutalmente honesto com ele mesmo. Paulo foi brutalmente honesto a respeito dele mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir traduzir para vocês, mas vejam como a palavra dele é forte. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Eu não consigo realizar o bem. Existem coisas sobre mim que só eu sei. E mais ninguém sabe. Por mais que a minha mãe me ame, ela não sabe. Por mais que a minha esposa me ame, ela não sabe. Não é assim com você também? Tem coisas sobre você
que só você sabe, que ninguém sabe. Existem coisas sobre você que a sua mãe não imagina, que o seu marido nem sonha, que a sua esposa nem pensa, que os seus filhos nem pensam. E esse é o ponto. Paulo está sendo brutalmente honesto sobre ele, com ele mesmo. Eu sei que em mim não habita bem algum. O que você sabe sobre você mesmo? Porque uma coisa é o que a gente mostra, mas o que eu sei sobre mim mesmo e que ninguém sabe, lá dentro, onde o pastor não enxerga, onde a esposa não vê, onde o marido nem sonha, onde os pais nem imaginam, onde ninguém vê. Paulo está literalmente rasgando o seu coração e colocando na mesa. Eu sei que não habita bem nenhum dentro de mim, eu sei de mim, eu sei. O que você sabe sobre você mesmo? O que você pode dizer sobre você mesmo e que precisa ser trabalhado nessa noite? O que você sabe de você mesmo? Muita gente mente para si mesmo. Lembra do começo? E muita gente mente para si mesmo. Eu não sou tão errado assim, vai. Eu até que sou bom, vai. Quer se enganar, na esperança de que aquilo seja verdade. A mentira que ele mesmo está contando sobre ele mesmo, que ele está na cabeça dele achando. Muita gente mente para si mesmo para disfarçar fracassos espirituais. Eu sofro muito e eu acho que eu nunca vou parar de sofrer por causa disso. Crentes que desistem da fé. E eu sei que muita gente mente para si mesmo espiritualmente. Por exemplo, eu não vou mais na igreja. Eu não vou servir mais. Eu não vou mais congregar, não vou mais trabalhar. Eu não vou mais louvar a Deus, não. Não. Mas por que, irmão? Coloca a culpa no erro das outras pessoas. Ele não está sendo honesto com ele mesmo. Para que cantar essas músicas? Para que cantar nessa tour? E hoje o culto acabou tarde. Mas esse não é o problema real. São problemas que a gente tenta colocar para dizer, é por causa disso. Mas o que a gente sabe sobre nós mesmos? Que está lá dentro. O problema não é a altura. O problema não é o que as pessoas foram chatas. O problema não é esse. O problema, sabe qual é? É que a gente mente para nós mesmos. A gente engana a nós mesmos para disfarçar a realidade. A gente não consegue ser honesto conosco, com a gente mesmo. A gente não consegue parar e fazer que nem Paulo, rasgar o nosso coração e falar, Deus, você teria coragem de escrever as coisas que Paulo escreveu? Talvez eu não teria essa coragem. Segundo ponto, encare a sua situação com uma honestidade brutal. Você quer ser transformado pelo Espírito Santo? Seja brutalmente honesto com você mesmo. Com você, sobre você. Não coloca como se fosse o erro das outras pessoas. Meu irmão, não existe igreja perfeita, e saiba de uma verdade, eu sei que as pessoas erram, às vezes elas erram com a gente, mas os erros das pessoas não podem dar crédito para a gente errar também. Não! Os erros das pessoas não podem dar direito da gente pecar então também. Não, que coisa é essa? Os erros das pessoas não dão crédito, os erros das outras pessoas não dão direito da gente parar. Você não foi alcançado para ser bem visto pelas pessoas, não, você foi alcançado porque alguém teve misericórdia de você. Se você quer ser bem visto pelas outras pessoas, vai fazer outra coisa. Ele não me deu a paz do Senhor, então parei, desisto. Não olhou na minha cara, então não vou mais. Ele está errado de não cumprimentar? Ele está errado de não dar a paz do Senhor? Tá. Mas os erros dos outros não vão nos dando crédito.
Ah, agora eu juntei 30 créditos aqui, agora eu não quero mais saber de nada, erraram comigo, então eu estou fora, sabe? Quer saber? Não é assim que funciona. Meu irmão, seja honesto com você mesmo. Seja honesto com você mesmo. Tem gente que fica doente e diz, não deve ser nada. Não fala para a mãe, não fala para a esposa, não fala para o marido, e muito menos vai para o médico. Se acha o fortão. Você sabe que tem algo errado, porque você está percebendo que o teu corpo não está correspondendo com as coisas, com a sua vontade. Aí você pensa, mas isso aí já vai passar, amanhã vai passar, vou tomar um Dorflex aqui e já era. A gente é assim com a nossa própria condição espiritual. A gente não pede ajuda, a gente vai fazendo, a gente vai achando, vai ter um culto que vai ser uma mensagem tão sobrenatural que eu vou ouvir, vai mudar a minha vida. A gente fica esperando, enquanto isso a nossa frieza espiritual vai aumentando, e a gente vai deixando. E esse texto de Paulo mexeu comigo essa semana que estava lendo Romanos. Eu li esse texto de uma forma que eu ainda não tinha lido. Peraí, Paulo está rasgando a alma, Paulo está rasgando o coração dele. Ele diz, eu sei que em mim não habita bem. Tem coisas que eu e você, só a gente sabe sobre nós mesmos. E a gente não abre. A gente acha que a gente é forte. A gente não se rasga, a gente não permite. A gente quer melhorar, mas a gente não permite que sejamos tratados. A gente prefere esconder, acha que está tudo bem, acha que um dia vai melhorar e fica levando e vai levando. Não, precisa ser mudado isso. O Salmo 139, o salmista diz, Senhor, toma aqui a chave do meu coração. Está aqui a chave, Senhor. Entra dentro de mim, Senhor, faz uma varredura e vê se há em mim algum caminho mau. Vasculha tudo, Jesus, olha tudo. Eu não quero esconder nada. Esse tem que ser o nosso coração. Será que hoje você não precisa abrir o seu coração para Deus e falar, Deus, vasculha tudo. Vasculha tudo. Terceiro, e a gente encerra. A nova vida só funciona na frequência certa. A nova vida só funciona na frequência certa. Quem aqui lembra daquele walkie-talkie? Aquele aparelho você conseguia falar com uma outra pessoa numa mesma frequência, não é? Existem os rádios VHF, o rádio UHF, e o pessoal marítimo usa muito isso. Por exemplo, o nosso pastor Ademário, o pastor lá de Vicente Carvalho, ele é capitão de embarcação, ele é rebocador. Ou seja, para ele falar com outras embarcações, tem um rádio. E ele consegue se comunicar com o outro comandante, com o outro navio e tudo mais. E existe um canal que é um canal universal na Marinha. Os rádios ficam ligados nessa frequência e a pessoa fala, embarcação tal, preciso falar com você, vamos para o canal X. Eles se comunicam nesse canal universal e passam para outro canal. Aí nesse outro canal, as outras pessoas não vão te ouvir e tal. Mas se uma outra pessoa entrar na frequência que vocês escolheram, vai atrapalhar tudo. A pessoa pode começar a falar tal, e não vai funcionar. Para você conseguir falar, então todos têm que estar na mesma sintonia. Às vezes entram outras pessoas na frequência e isso atrapalha. Então você tinha que mudar de frequência de novo para continuar ouvindo aquela pessoa. Então, para conversar com a outra pessoa, tinha que estar na mesma frequência. Meu irmão, às vezes é preciso mudar a frequência. O texto que a gente leu, ele parece que termina sem pé nem cabeça, né? O capítulo 7, o versículo 25. Paulo está rasgando o seu coração desde o versículo 18, 14, e o capítulo 7 termina com Paulo dizendo, então, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Aí esse versículo termina, o capítulo 7. Só que o texto não termina no versículo 25. Se terminar, fica sem sentido, não é? Só que quando Paulo escreveu Romanos, não tinha capítulo. É uma carta. Carta não tem capítulo.
Mas aí lá na Idade Média o pessoal colocou a forma que conhecemos, capítulos, versículos. Então Paulo está dizendo que a lei é boa, mas na prática eu pratico o pecado, eu luto, mas não consigo vencer. Ele termina dizendo: com a cabeça eu sirvo a Deus, mas com os membros eu sirvo o pecado. Aí fica sem sentido. Mas aí veja a continuação no versículo, no capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Veja, o capítulo 8 apresenta a frequência certa para viver no Espírito, aleluia. A vida no Espírito é em outra frequência. Se você ficar na frequência da carne, você nunca vai vencer. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar em outra frequência, você tem que estar em outro canal, você tem que abandonar tudo, você tem que abrir mão de tudo, largar tudo e mudar de frequência, a frequência de Deus. Para você ouvir a voz, para você sentir o toque, para você sentir na sua alma, você precisa estar na frequência certa, você precisa estar em outra frequência, é um outro canal. A vida no Espírito é em uma outra frequência. Presta atenção, eu estou chamando você nessa noite para viver a vida em outra frequência. Porque se você estiver na frequência do Espírito, meu irmão, se você estiver na frequência do Espírito, minha irmã, você vai ouvir coisas que na frequência da carne você não ouviria, aleluia. Meu irmão, eu estou chamando você nessa noite para outra frequência, porque na frequência de Deus você vai enxergar coisas que na frequência da carne você não enxerga. Meu irmão, eu estou chamando nessa noite para você mudar de frequência, porque na frequência de Deus você vai sentir coisas que na frequência da carne, na frequência mundana, você nunca vai sentir. Eu estou te chamando nessa noite, meu irmão, para você mudar de frequência, porque na frequência de Deus você vai conseguir fazer coisas que na frequência da carne você nunca vai conseguir fazer. E foi isso que Paulo fez. É a vida no Espírito, é andar no Espírito, é sentir a presença de Deus, porque se você está na frequência certa, porque se você está na frequência do Espírito, você vai conseguir orar, você vai conseguir dobrar o seu joelho todos os dias, você vai conseguir ler a Bíblia todos os dias, você vai conseguir perdoar, você vai conseguir pedir perdão, você vai conseguir se humilhar, você vai conseguir confessar, você vai conseguir adorar, você vai conseguir pregar, você vai conseguir evangelizar, porque a vida é vivida na frequência de Deus, a vida é vivida na frequência do Espírito. Porque se você viver na frequência da carne, você vai fazer apenas o que a sua carne tem prazer em fazer. E meu irmão, essa é a vida abundante que Jesus nos presenteia. A vida espiritual que Jesus prometeu ser abundante é vivida na frequência dele. O apóstolo Paulo está dizendo: com a cabeça eu entendo o que eu tenho que fazer, mas na prática eu não consigo fazer. Miserável homem que sou, quem me livrará? Uma coisa é o que eu entendo e outra é o que eu faço. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas a carta não termina aí. Veja o versículo 2: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia, usando a paráfrase que eu estou fazendo aqui, a lei do Espírito de vida me jogou para outra frequência, e na outra frequência eu consigo ouvir, na outra frequência eu consigo fazer aquilo tudo que eu não conseguia fazer na frequência da carne. No canal do Espírito eu posso, eu consigo. Quando Ele fala eu ouço, quando Ele fala eu sinto, quando Ele fala eu recebo. Eu tenho vontade de ler, eu tenho vontade de orar, eu tenho vontade de evangelizar, eu tenho vontade de interceder pelo meu marido, eu tenho vontade de orar pelo meu filho, eu tenho vontade de orar pela minha filha, eu tenho vontade de orar pela minha igreja, eu tenho vontade de trabalhar, eu tenho vontade de dobrar as mangas e trabalhar, porque eu estou na frequência de Deus. E a nova vida só funciona na frequência certa. Você pode tentar,
viver na frequência da carne. Mas eu tenho que te dizer, você não vai conseguir vencer. Se você entende a Bíblia, se você conhece, você vem, mas está na frequência errada, você dorme no culto, você acha um saco, esse menino pulando aí com essa camisa vermelha, fala mais baixo, porque aquilo tudo não está falando com você, não é a tua frequência, meu irmão. Você não consegue ouvir porque não é a tua frequência, tem interferência. Por que tem gente que está dormindo no culto e tem outro que está chorando? Por que tem gente que está dormindo no culto e o outro está caindo em si, falando: se Paulo é miserável, imagina o que eu sou. E sabe por que acontece? Porque eles estão em frequências diferentes. Por que tem gente que tem vontade de dar glória a Deus alto e tem gente que fica pensando: ai, não sei para que isso, fala baixo aí, fala glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por me alcançar. Glória a Deus por me libertar de mim mesmo, porque eu não consigo, Jesus. Mas eu quero entrar na tua frequência. Eu quero entrar na tua frequência, eu quero ouvir a tua voz e não o meu pecado. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer para mim. Por que tem gente que tem vontade de evangelizar, de falar de Jesus, e outros não acham tão importante? Eu falar, eu não, eu tenho vergonha. Estão em frequências diferentes. A vida abundante só funciona na frequência certa, e essa é a vida abundante que Jesus prometeu. Se você estiver ligado nele, se você estiver na frequência dele, você vai ouvi-lo, você vai senti-lo, você vai adorar ele, você vai trabalhar para ele, você vai ter vigor espiritual na sua alma, aleluia. Você vai sentir, você vai receber, mas isso se você estiver na frequência de Deus, na frequência do Espírito, aleluia. Jesus diz que todo galho que está nele dá fruto. Todo galho que está nele dá fruto. Tem que estar nele. Tem que estar nele. Baixe sua cabeça. Fale com Deus agora. Será que essa mensagem não era para você? Será que você não precisava ouvir isso nessa noite? Faça sua oração a Deus nessa noite. Peça a Ele: eu quero estar na tua frequência, Jesus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Mas eu sou povo, já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no
tocante ao meu interior. Tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, Jesus. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina, diga isso, o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque apesar de nós podemos chegar a Ti, Jesus. Nós não temos bem nenhum em nosso ser, mas o Senhor tem. E o Senhor nos convida hoje a entrar na Tua frequência, Deus. O Senhor nos convida hoje a entrar na frequência do Espírito, porque o nosso corpo é fraco. O nosso pecado reina sobre as nossas vontades muitas vezes. O bem que nós queremos fazer nós não conseguimos, mas o mal que não queremos, esse sim fazemos. E Jesus, hoje queremos alinhar o nosso coração em Ti. Hoje queremos alinhar a nossa vida em Ti, porque nós sabemos que o Evangelho é uma possibilidade na nossa vida, porque Ele nos alcançou, Ele nos transformou. Jesus, queremos estar na Tua frequência e viver sobre a Tua frequência, ouvir a Tua voz, saber discernir o Teu Espírito, Jesus, saber discernir o que é certo, saber discernir a Tua vontade nas nossas vidas, mesmo a nossa carne dizendo não, mesmo a nossa carne dizendo o contrário. Nós queremos Te servir com o nosso coração, nós queremos Te servir com a nossa boca, nós queremos Te servir com o nosso corpo, Deus. Preenche o nosso ser até que nada mais importe. Preenche a nossa alma até que nada mais seja mais poderoso do que a Tua voz, do que a Tua presença, do que o Teu Espírito Santo. Jesus,
restaura lares. Jesus, liberta vícios nessa noite. Jesus, liberta vícios nessa noite. Jesus, liberta o cigarro. Jesus, liberta a bebida. Jesus, liberta a pornografia. Jesus, liberta a vontade do nosso corpo. Ajuda essa esposa, ajuda esse marido, ajuda essa mãe, ajuda esse pai, ajuda esse filho que luta, Deus, contra as nossas vontades. Nós queremos te satisfazer, nós queremos te alegrar. Sabemos que somos pecadores, Jesus, sabemos que iremos pecar, mas nessa noite nos realinhamos contigo, Deus. Não para viver do jeito que nós queremos, não para viver, quer saber, vou fazer o que eu quero. Não, hoje nós declaramos em uma só voz como igreja de Deus: eu entro na tua frequência, Jesus. Eu entro na tua frequência, Espírito Santo, para ouvir o que o Senhor tem para falar, não o que as outras pessoas têm para falar, não o que o mundo tenta me falar, mas o que o Senhor tem para me falar. Alinhe a sua frequência com Deus nessa noite. Alinhe o seu espírito com Deus nessa noite. Alinhe a sua vontade com as vontades de Deus nessa noite. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos porque hoje o Senhor escolheu para nos realinharmos contigo, para nos reconectar contigo, Jesus. Porque esse é o lugar que a nossa alma nunca deve sair. Esse é o lugar que o nosso coração nunca deve sair. E esse é o lugar que hoje declaramos que nunca queremos sair. Na frequência da tua voz, na frequência do teu Espírito Santo, Deus. Seja exaltado, Deus. Seja glorificado, Jesus. Apesar de nós, apesar dos nossos erros. Jesus, nos ajuda a esquecer o nosso passado, nos ajuda a esquecer os pecados que nos atormentam, nos ajuda a sentir nojo das nossas próprias vontades, nos ajuda a ter desprazer nessas coisas que têm nos afastado de Ti, Jesus. E o Senhor sabe exatamente para quem eu estou orando, para quem eu estou falando. Jesus, essa noite liberta, Jesus, liberta. Eu creio que o Senhor pode libertar nessa noite, nesse dia. Não por causa da minha voz, não por causa do meu tom de voz, mas porque eu creio que o Senhor pode. Escreve uma nova vida a partir de hoje. Escreve uma nova vida a partir de hoje, meu irmão, com Jesus. Porque eu posso te garantir que essa é a melhor escolha que você pode fazer. Em nome de Jesus, Pai. Não queremos ser mentirosos para nós mesmos. Não queremos enganar a nossa mente, o nosso corpo, achando que, estamos bem. Não. Nos ajuda a depender e a reconhecer a nossa pequenez diante de Ti todos os dias, porque assim saberemos que sempre vamos estar na frequência certa. Quando rasgamos o nosso coração, abrimos a nossa alma e dizemos como salmista: vê se há algo em mim, vê se há algo em mim que precisa ser tirado, vê se há algo em mim que precisa ser transformado. Tenha liberdade, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Receba a adoração, receba a oração do Teu povo. Receba essa oração que está sendo feita hoje com choro, Jesus, com sinceridade. O Senhor sabe que é com sinceridade, porque assim como Paulo dizia, esse mal nós não queremos fazer, mas hoje nós realinhamos contigo. E sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores, porque maior é aquele que nos chamou, maior é aquele que nos prometeu. Fica conosco, Jesus. Guarda essa mensagem no nosso coração, na nossa alma, para não nos esquecermos disso jamais. Em nome de Jesus, Deus.
Amém. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Obrigado pelo teu cuidado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. E saiba que Jesus pode escrever uma nova história para nós a partir de hoje. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Igreja, seguimos com as nossas programações. Terça-feira nós temos o nosso culto às 20 horas, 19h30 de oração. Quinta-feira o nosso culto de ensino da Palavra de Deus às 20 horas. Quarta-feira o culto da tarde às 15 horas. Sábado, é o último sábado do mês, nós vamos ter a ceia. Lembra que a gente mudou o horário, a gente está começando a ceia agora às 19 horas. Amém? Então, sábado agora, a gente tem a ceia às 19 horas e logo em seguida, às 9 horas, nós temos o culto com os jovens. Amém? Terça-feira, 19h30, quarta-feira, 15 horas, quinta-feira, às 20, sábado, às 19, ceia do Senhor, e sábado, 9 horas, o culto com os jovens. E domingo, às 9 da manhã, o estudo com o pastor, às 10, a escola bíblica. E domingo de novo às 19 horas nós estaremos aqui para mais um culto de adoração a Deus. Amém? Que você possa vir cultuar a Deus e que essa palavra germine no seu coração durante a semana. Deixe o Espírito Santo trabalhar essa palavra no seu coração. Deixe Ele trabalhar. Não deixe que isso seja apenas uma emoção de um culto. A certeza de que Deus falou apenas hoje com você. Não, deixe o Espírito Santo ir trabalhando. E no começo eu orei, eu sempre oro isso. Jesus, trata usa essa mensagem para tratar com essas pessoas de histórias diferentes, pessoas diferentes, da mesma forma. Permita que o Espírito Santo trabalhe com você durante essa semana através dessas palavras. Amém? E eu tenho certeza que vamos vencer a carne em nome de Jesus.